Um abraço a todos. Em continuidade ao projeto Reflexões Diárias, nós abordaremos o último princípio da doutrina espírita, o 15º princípio, que é influência dos espíritos na natureza. O Livro dos Espíritos nos traz um capítulo, especificamente abordando esta questão. No entanto, nós consideramos que há muito ainda a ser detalhado e divulgado e que há muitos detalhes que nos escapam ao entendimento. Nós vamos verificar no Evangelho, no livro de Marcos, no capítulo 4, de 35 a 41, o momento em que Jesus aplaca a tempestade. Diz-nos o evangelista: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles então, apavorados, perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nessa passagem fica bem explícita, a possibilidade da intervenção dos espíritos na natureza, considerando logicamente que Jesus era um espírito encarnado, mas um espírito de alto quilate, o nosso governador espiritual, como nós tivemos oportunidade de abordar no segundo princípio, que Jesus. Mas ali ele fala, que os discípulos estavam com medo e não tinham fé, dando a entender que se eles tivessem fé, eles também poderiam realizar a obra que ele tinha realizado. E aí nós vamos encontrar no livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, a questão 76, em que é perguntado: poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? E Emmanuel responde que os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não são pelos prepostos de Jesus, que buscam dispô-los de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todo o processo evolutivo. Não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceder, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força, em benefício de todos. Então, pelo entendimento que ele nos dá, ele nos mostra que há a possibilidade, então, de nós, dos espíritos, intervirem na natureza, os prepostos de Jesus. E que aqueles que ainda estão encarnados poderão um dia, atingir essa evolução. No Livro dos Espíritos, questão 536, Kardec pergunta se os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como a perturbação dos elementos, são de causa imprevistas ou se, ao contrário, são providenciais. A espiritualidade responde que tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E ele então insiste perguntando se esses fenômenos sempre têm um homem como objetivo. A espiritualidade responde que algumas vezes tem como objetivo direto o homem, e outras vezes tem por objetivo restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Então todo esse processo está vinculado à evolução tanto do homem como à evolução da natureza. E na questão B, ele faz uma terceira pergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em tudo. Porém, sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar e dirigir.
E aí a gente verifica aquele momento que Jesus acalma a tempestade, né? A espiritualidade responde, mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, é-nos mostrado que, evidentemente, os espíritos agem de acordo com a vontade de Deus na natureza. Então, dirigidos por Deus de acordo com a sua vontade. E talvez seja, né, no próprio livro A Gênese e os Milagres segundo o Espiritismo, Kardec aborda essa questão de Jesus acalma a tempestade. Ele também não dá uma resposta conclusiva a respeito, mas ele mostra que poderia sim haver, uma vez que Jesus deu aquela ordem, né, outros espíritos trabalhando naquela questão que ali recebem a ordem dele para apaziguar. Uma questão ainda a ser desvendada. Na questão 737, Kardec pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores, né, que são as tempestades, as chuvas, os terremotos, os maremotos. E aí nos é respondido que é para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que o que qualificais de flagelos, por efeito dos prejuízos que vos causam, essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então está no Livro dos Espíritos, questão 777, explicando então que essas intervenções na natureza, esses grandes flagelos, têm dois objetivos: promover o desenvolvimento moral e espiritual dos espíritos dos homens e também o aperfeiçoamento da natureza. Então tudo está correlacionado com o princípio da evolução, da progressão, né? E na questão 739, Kardec indaga, né, se os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam. E aí é respondido que tem, e que muitas vezes as condições de uma região são mudadas através desses flagelos, mas que, às vezes, a geração presente não irá presenciar esse fato, que será então presenciado pelas gerações futuras. E aí a gente vê, né, dentro do princípio da evolução da Terra, as várias fases geológicas por que ela passou, e dentro das suas estruturas geológicas, das mudanças que aconteceu até chegar no momento atual, né, da evolução do globo, propiciando uma vida adequada à humanidade. Bem, dessa forma nós encerramos estas passagens que nós então nos propomos a discutir de forma breve, né, os princípios, não no sentido de aprofundá-los, mas no princípio de esclarecer, de trazer um pouquinho de estudo e esclarecimento que possa ser como base, né, para desenvolvimentos futuros. Nós agradecemos àqueles que nos acompanharam, agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos então à Casa Bezerra de Menezes, no bairro União, por esse projeto, e pedimos a Deus para que possa nos continuar a nos abençoar, para que nós possamos nos ajustar perante a vida divina. Um grande abraço a todos.